Bem, como eu disse, né, vou fazer a apresentação do Cristóvão, que vai dar um cenário nacional da situação do sistema de transporte público, quais a visão atual, quais a real situação comparativamente com algumas cidades e alguns exemplos, bons exemplos que a gente tem, e, por fim, algumas coisas, algumas políticas públicas e algumas evoluções que estão acontecendo a nível nacional. Antes de entrar na apresentação do Cristóvão, eu queria falar um pouquinho do sistema de Teresópolis. Porque, quando a gente mostrar o cenário nacional, nós vamos mostrar que nós estamos muito parecidos, né? Que o setor e o fenômeno do transporte público tem acontecido em todas as cidades brasileiras. E aí, na apresentação do Cristóvão, já mostram algumas cidades que fizeram toda a reversão e toda a melhoria do sistema fazer ter acontecido se reverta. Então, quando a gente mostrar, ali na apresentação do Cristóvão, o nível de queda de demanda, quantidade de passageiros que foram perdidos na última década, e nessa década a gente pode dividir em dois. A gente pode dividir antes de 19 e depois de 19, porque a gente fala muito da pandemia para cá, como se isso fosse um fenômeno novo, né? E o que a gente mostra é que, com a perda de passageiros na pandemia, ela não foi efetivamente do dia para a noite pós-pandêmico. Isso já vinha acontecendo. Então, se a gente for pensar, lá em 2014, 13, 15, mais ou menos, o pico que a gente transportava, dos anos 2000 para cá, efetivamente, de 14 começa a grande decadência, a grande perda da quantidade de passageiros, chegando a 2019, já no menor patamar já vivido pelo sistema de transportes. Vem a pandemia e esse número cai ainda mais. Então, esse desafio, né, que a gente vivencia as cidades, ele passa a ser muito grande. O Henrique bem disse, essa questão da espiral negativa, né, menos pessoas, menos pagantes, maior custo. Então, é isso que a gente precisa reverter. Nos números de Teresópolis, de 18 para cá, nós tivemos 25% menos de passageiros. Então, 25% menos de pessoas andam no nosso sistema. Em contrapartida, a gente sabe que a nossa população brasileira tem envelhecido cada vez mais. E o número de gratuitos, nós temos no Brasil uma lei do Estatuto do Idoso que acima de 65 anos pode transportar, e em Teresópolis nós ainda temos o fenômeno dos 60 anos. Então, não só pessoas acima de 65, mas acima de 60, sem qualquer fonte de custeio. E isso faz o quê? Com que a tarifa aumente mais ainda, porque é menos pessoas pagando dentro. E aí a gente cria aquele ciclo. E cada vez mais a tarifa mais cara não necessariamente é aquela que é aplicada e operada no dia a dia, fazendo com que isso aconteça uma grande defasagem. Então, 45%, se a gente falar nos números, 45% das pessoas que entram dentro do ônibus na cidade de Teresópolis não pagam, né? Então, isso consequência disso é o aumento do valor nominal da tarifa. E outros assuntos que a gente vem falar, eu acho que na mesa redonda isso vai ficar muito evidente, comparativamente à pesquisa, né? A pesquisa é muito legal, porque a gente que já tem uma percepção do sistema, a gente que vivencia o dia a dia da cidade, a gente consegue perceber uma reclamação, uma outra, mas quando você faz uma pesquisa e você consolida essas informações, ela realmente vai ser chave e uma ferramenta importante para que a gente possa planejar o futuro e, consequentemente, mudar toda a percepção dessas pessoas. É muito importante ver na pesquisa, e aí chama muita atenção, essa questão da infraestrutura. É uma obrigação do poder público, do poder concedente, fazer toda a parte de abrigo, infraestrutura. Quando a gente olha, né, o número 73, não me lembro, não recordo exatamente, das pessoas reclamam dos congestionamentos, né? A cidade é extremamente congestionada. E aonde entra o papel do transporte público nessa cidade? Ele precisa ser priorizado de certa forma. Por quê? Porque eu preciso dar algum tipo de incentivo para que as pessoas o utilizem. E como seria isso? Pelo menor tempo de viagem. Então, eu penso em utilizar meu carro, que eu vou levar 40 minutos, 1 hora, ou eu ando no sistema de transporte público por ônibus priorizado, onde eu possa ter confiabilidade, menor tempo de viagem, e, de fato, saber que eu vou chegar lá e eu vou poder ir de um ponto para outro, contando com o tempo aprimorado e não só no congestionamento, que eu nunca sei o tempo que eu vou levar. Então, esses são assuntos que a gente vai discutir posteriormente. Eu acho que linka um pouco com a apresentação do Cristóvão, que fala a nível nacional, mas eu não queria deixar de falar um pouquinho da cidade de Teresópolis, para a gente ter uma noção. Pode
passar a apresentação, por favor? Bem, aqui é um diagnóstico do setor, falando sempre a nível nacional, é uma apresentação do Cristóvão. Então, se a gente mostrar aqui de 19 até de 13 a 23, nos últimos 10 anos, a gente teve uma redução, a gente transportava, não dá para ler os números, mas nesse patamar, e a gente teve aqui no auge da pandemia o menor número de passageiros da história. A gente teve uma redução em algumas cidades de quase 90% do número de passageiros, dando uma pequena retomada aqui. Se a gente pensar em estabilidade, 23 e 24 tem praticamente o mesmo número de passageiros, uma estabilidade, mas ainda mostrando muito aquém do valor de 2019. Mesmo assim, de 22 para 23, ainda teve uma redução. A gente tem uma estabilidade, mas sempre com uma tendência de queda. Isso pode ser explicado por uma série de fenômenos. A gente sabe que, pós-pandemia, a gente começou a ter, muito efetivamente, o trabalho híbrido. Então, além de todas essas concorrências que a gente tem, que a gente sabe que o aplicativo é um grande concorrente do setor de transporte regular, mas também a condição de trabalho das pessoas hoje, por mais que não seja 100% remoto, mas você tem uma questão de transporte híbrido que faz com que as pessoas se desloquem menos. Então, na pesquisa, quando a gente vê que 40% das pessoas utilizam 5 vezes na semana, se a gente pegar uma pesquisa isso de antes da pandemia, esse número seria maior. Então, o que a gente coloca um pouco da situação da demanda, mostrando um pouco da pandemia? A média nacional, 80% reduziu em relação ao que tinha, mas IPK, que é o nosso índice de passageiro por quilômetro, isso aqui é o que mede o custo do sistema e, principalmente, a tarifa. Quanto maior o IPK, a tarifa consegue ser um pouco mais barata, quanto menor, ao contrário, a tarifa fica mais cara. E esse IPK, que é o índice que mede a produtividade do sistema, quantidade de pessoas que andam em 1 quilômetro nos ônibus, ele caiu quase 40% nessa década. E aí os passageiros transportados por veículo, isso também mostra uma melhora de produtividade, caiu em 30%. Então, esse é um desafio, é um cenário desafiador, porque a gente olha para frente, se a gente que trabalha com estatística, a gente confia na estatística, salva alguma reversão, mas, no contrário, o que a gente vê é queda, uma década de queda, e com tendência de queda. Então, como é que a gente faz para trabalhar? Enquanto isso, o salário do motorista, ele cai também, não na mesma proporção, mas ele cai. Porque se você vive um sistema em crise, você também não consegue acompanhar o motorista. Os salários hoje é praticamente 40% do nosso custo. Então, qualquer tipo de reajuste é um reajuste muito alto. Se você não tem um reajuste de acordo com os custos, você não consegue aumentar dentro da mesma proporção. E o que isso nos traz? A gente que já tem um problema, um déficit da nossa mão de obra, a gente ainda consegue ficar menos competitivos com outros setores, por exemplo, o de carga, que vive uma situação muito diferente da nossa. Em contrapartida, o nosso segundo insumo no sistema de custo é o combustível. Hoje varia de acordo com alguma cidade e tal, mas, em média, é de 25% a 30%. Então, nós estamos falando de 40% é mão de obra e 25% a 30% é o combustível. Então, 2 dos nossos maiores custos, a gente alcança 70%. E aí, falando em crise geral do sistema de transporte, a gente não pode deixar de prestar atenção na idade média da frota. Isso aqui é nacional, a cidade de Teresópolis não é diferente, assim como a região metropolitana e o estado do Rio de Janeiro. A gente olhar, há 10 anos atrás, o Rio de Janeiro era uma das frotas mais novas do Brasil. Hoje, em contrapartida, somos uma das mais antigas. Então, se a gente pensar 10 anos atrás, é mais ou menos a nossa média, a média nacional era de 5 anos. Hoje, a nível nacional, nós estamos com 6 anos e meio, e a nível de estado do Rio de Janeiro, nós já ultrapassamos 9 anos. E o que isso quer dizer? Quando a gente olha a pesquisa, e as pessoas reclamam de ruído, principalmente, a frota envelhecida
ela gera um maior barulho. Né? Então, isso as pessoas têm... Foi uma maneira dela dizer que está insatisfeita com aqueles equipamentos. E hoje a gente tem um problema sério de renovação, além da crise, nós temos um problema de financiamento e busca de dinheiro no mercado para que essas frotas sejam renovadas. Né? E para a empresa, cada vez mais, é muito ruim, né, que a frota seja velha, porque você tem um maior custo de manutenção, maior problema, o ônibus pode ficar mais tempo sendo corrigido e faltar a frota. Então, é um ciclo que não funciona. Em compensação, o custo por quilômetro ele acaba aumentando, exatamente pelo aumento do custo de manutenção dos veículos. O alto índice de congestionamento gera um maior consumo de combustíveis, consequentemente, mais custos. Então, a gente não consegue sair desse ciclo. Então, e conhecer todos os nossos setores é muito importante. Agora, em agosto, a CNT, juntamente com a NTU, a Confederação Nacional de Transportes, com a NTU, que é a Associação Nacional, eles fizeram uma pesquisa exatamente para entender, do mesmo jeito que a gente fez da Quali Ônibus, eles fizeram a nível nacional, para entender um pouquinho o comportamento das pessoas que utilizam o sistema de transporte público e que não utilizam o sistema de transporte público. Essa pesquisa tinha sido realizada em 2019, então é muito importante e assim, assustador como o comportamento do brasileiro mudou em relação ao sistema de transporte de 19 para cá. Entraram fenômenos que a gente não tinha conhecimento, ou eram tão incipientes em 19, que agora fazem parte do dia a dia das pessoas. Então, não dá para ver direito, né, mas os meios de transportes mais utilizados, o ônibus ainda é o primeiro modal mais utilizado, ou primeira maneira de viajar mais utilizada pelo brasileiro, seguido pelo carro de passeio. Então, a gente está praticamente empatado. Aqui não dá para ver, mas o fenômeno que cresceu absurdamente, que era um número muito pequeno, de praticamente 2% em 19, era a utilização do sistema por aplicativo, e ele cresce a quase 17% em 2024. Não só o sistema por aplicativo de carros, mas o mototáxi, que era um fenômeno que não existia em 2019, e ele passa a crescente muito grande em 2024, mostrando a fragilidade do sistema, a clandestinidade, são sistemas que sequer impostos pagam, e além da insegurança total para a vida das pessoas e para a saúde pública. Não só em relação à poluição, se a gente pensar que, por passageiro, uma moto ou um carro poluem infinitamente mais do que a quantidade de pessoas que estão dentro do ônibus, e além das condições de acidente, onerando a nossa saúde pública e fazendo com que as pessoas utilizem mais. Dentro da utilização do transporte público, está ali também, coletivo, faz praticamente 40%, 60% ao transporte individual. Perguntamos também por quê. Muitas pessoas deixaram de utilizar o sistema de ônibus pós-pandemia. Num primeiro momento, tinha aquela questão da higienização, de você não ter nenhum tipo de contaminação, mas muitas das pessoas não voltaram. E em uma das perguntas, né, da CNT era assim: o que faria você voltar a utilizar? Porque a gente que trabalha com o sistema de ônibus e vê a demanda cada vez mais caindo, a gente se pergunta como que eu faço para atrair novos passageiros e trazer muitas dessas pessoas que um dia utilizaram de volta. E aí a pesquisa da CNT, ela pergunta isso, e a primeira resposta é nada. Nada que você fizer me faz voltar para o sistema de transporte. Então, essa foi a maior resposta, com 25%, mais ou menos. Agora, em segundo lugar e em terceiro lugar, que é bem representativo, se for mais barato, se tiver uma menor tarifa, e se for mais confortável. Né? Dentro de conforto, quando a gente lê a pesquisa, o conforto não quer dizer que eu queira um banco com estofado, com espuma. Não necessariamente conforto quer dizer isso. Conforto quer dizer, principalmente, eu entender
o sistema de transporte, eu saber a hora que ele vai passar, é o conforto da espera. Então, a pessoa, quando pensa em conforto, não necessariamente é só o equipamento. É o momento que ela sai de casa até o horário que ela chega aonde ela precisa ir. Então, eu preciso ter calçadas para eu caminhar para chegar nos pontos de ônibus, eu preciso ter abrigos confortáveis no seguinte sentido, que eu vou estar abrigada, de certa forma, e depois o serviço, o ônibus propriamente dito. Então, essas foram as principais, e quando a gente olha em preço, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente quer discutir aqui, que é que a tarifa, aquilo que a gente já falou desde o início, tem que ser barata para o passageiro. Ela tem que ser o mais barata possível para o passageiro. Isso não quer dizer que o que ele pague é o que o sistema custa, né? Então, é essa a discussão dessa diferença. Então, lendo um pouquinho do que o Cristóvão disse, então, para recuperar a demanda é necessário esforços no sentido de promover a redução da tarifa, porque foi o segundo lugar, conforto e maior velocidade operacional. E a velocidade operacional, ela diz um pouco, ela está ligada à questão do conforto, que é essa de poder dar previsibilidade ao transporte dele, para reduzir os tempos de viagem. Essas opções foram iniciadas, respectivamente, em 21, 19 e 19. 19,8 e 19. Então, são os três com maior. E aí, quando pergunta, principalmente com problemas resolvidos e tarifa maior, qual a possibilidade de retorno? Ou seja, se a tarifa fosse mais barata, você retornaria ao sistema de ônibus? 63% diz que sim, afirmariam que voltariam a usar, principalmente pela questão da tarifa. Então, a gente vê que cada vez é mais importante, né? E aí as pesquisas, você vê, são pesquisas distintas em momentos distintos, mas quando a gente faz a resumo, tanto em Teresópolis quanto a nível nacional, alguns desejos eles se equivalem, né? E aí alguns projetos que vêm em curso. A questão da desoneração da folha, a gente, enfim, teve uma derrota muito grande. Nós, do setor de transportes, tínhamos a desoneração da folha de pagamento até esse ano. A desoneração da folha, ela está ligada diretamente ao preço da tarifa. Então, se eu tenho um imposto embutido, isso é colocado na tarifa de certa forma, isso aumenta. O que não é justo socialmente. Se a gente está trabalhando e quer que a tarifa seja o mais barata possível, não faz o menor sentido eu colocar imposto. Por exemplo, não faz o menor sentido, e são pouquíssimas hoje as cidades brasileiras que cobram o ISS da operação de serviço de transporte por ônibus, por metrô, qualquer que seja. Não faz sentido, porque eu estou imputando aquele passageiro, aquelas pessoas que pagam, apenas as que pagam, um imposto e que vai fazer com que a tarifa aumente. E aí nós tivemos uma perda no final do ano com a reoneração da tarifa, da folha de pagamento. Então, isso vai ser gradual até o ano de 2028, mas não deixa de ser imposto, né? Então, no momento que se discute subsídio, o governo imputa um imposto na tarifa e paga subsídio do outro. Não faz o menor sentido. Então, o setor, pela Constituição Federal, mostra que a sua essencialidade, se ele é essencial, ele tem que ser, não pode ser sobretaxado. Além da reforma tributária, né, que está vindo por aí também nesses próximos anos, tem uma lei complementar sobre o sistema, o antigo DPVAT, né, que tem alguma vinculação e alguma expectativa de que parte desse valor seja utilizado para o transporte público nos municípios e nas regiões metropolitanas, isso é bem interessante, além de uma discussão do novo marco legal. O marco legal ele está galgado em alguns pilares, e esses pilares são muito semelhantes às respostas e às dúvidas que as pessoas tiveram, aos desejos que as pessoas tiveram nas pesquisas. Então, um dos pilares é a questão da prioridade, é a questão de que o transporte público precisa ser priorizado, sim, para aquelas pessoas que utilizam e para que outras possam utilizar. O segundo pilar é o da segurança jurídica. Hoje a gente tem um problema sério de cumprimento de contrato no Brasil, a nível nacional, e aqui não é diferente, né, na nossa cidade. Então, a questão da segurança, para que os investimentos possam, de fato, serem feitos, que eu tenha garantia de qualquer coisa que eu invista no sistema, eu tenha um prazo de remuneração, enfim, de utilização, afinal, são empresas privadas que operam os sistemas. Então, o novo marco legal,
ele vem trazendo todas essas leis e diretrizes para o sistema de transporte público, atrelados à Lei de Mobilidade, a 12587, que já existe desde 2012, mas que muito pouco tem sido feito. E o terceiro pilar do marco legal é o de financiamento, é o de custo do sistema de transporte, porque lá na Lei de Mobilidade, ele já falava que a gente precisa ter a tarifa de remuneração com a tarifa paga pelo passageiro diferente. Então, aquela calculada não necessariamente é o que é paga pelo passageiro. Então, isso já está previsto na Lei de Mobilidade em várias cidades. Nós vamos trazer dois exemplos aqui que vão falar sobre isso. Além de algumas políticas públicas de incentivo à descarbonização. Acho que também na mesa redonda a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de sustentabilidade, né? Por que nas pesquisas não ficam tão evidente a necessidade ou a vontade de se ter um ônibus elétrico, ou o que seja? Porque eu acho que a gente precisa tanto de outras coisas para melhorar a qualidade de vida do passageiro. Então, a gente brinca muito e fala assim, o que adianta um congestionamento verde? Né? Então, em vez, a gente dá muito o exemplo lá da Avenida Brasil, lá no Rio de Janeiro, eu ficar 2 horas na Avenida Brasil num ônibus a diesel, ou eu ficar 2 horas no ônibus elétrico, não vai fazer a menor diferença. O que faz diferença é que, em vez de eu ficar 2 horas, eu ficar 40 minutos. Isso faz toda a diferença na minha vida. Então, antes de eletrificar a frota, antes que a gente sabe que existem N alternativas, talvez a eletrificação seja uma delas, mas nós temos N outras opções de biocombustíveis, de HVO, de hidrogênio, outras várias, que precisam ser discutidas e, de fato, acontecerem, mas também eu tenho algumas questões básicas, que foi, ninguém lá na pesquisa, qual o problema, o que te faria voltar a andar de ônibus, o ônibus ser elétrico? Não existe essa pergunta, não existe essa resposta. Né? As respostas ali, elas eram espontâneas, então poderiam ter. O que você reclama? Porque o ônibus, primeira resposta, porque o ônibus é diesel. Também não. Então, assim, existem N coisas. O que responde ali é a prioridade, é o custo, é a questão da previsibilidade. Então, nós temos que dar um passo atrás no Brasil. Porque a Europa tem. Talvez porque esses passos que a gente precisa dar, eles já estejam mais evoluídos do que a gente. Então, são coisas que a gente precisa fazer. E o Brasil precisa não só enxergar, eu acho que com a votação do PL do combustível do futuro, eles se atentaram para isso. Né? O Brasil tem vocação absurda de biocombustíveis. Né? Se a gente pensar que o programa do Proálcool é lá dos anos 70, 80, e funciona até hoje. Então, eu acho que é isso que a gente precisa discutir daqui para frente. Bem, e aí falando um pouco de subsídio, né, se a gente pensar, sempre falando pré-pandemia, pós-pandemia, porque principalmente depois da pandemia que ficou mais evidente esse cenário do complemento tarifário. Então, hoje, 367 cidades do Brasil possuem algum tipo de subsídio para o transporte público. É pouco? É pouco, mas é muito além do que a gente tinha. Então, se a gente pensar no número de municípios que têm transporte público no Brasil, eu não sei de cabeça, mas eu estaria lá por uns 2.000 municípios que a gente tem, é um número muito pequeno, mas esse número não passava de 10 antes da pandemia. Dessas 367, 238 cidades possuem iniciativas de subsídio, ou complemento tarifário através de pagamentos de gratuidades, ou complemento tarifário através de compra de combustível, enfim, algum tipo. E existem ainda 136 cidades que possuem tarifa zero. E dentro do tarifa zero, eu acho que cabe uma observação, que é a seguinte. Todas essas cidades com tarifa zero são cidades pequenininhas, menores que Teresópolis, porque são cidades onde você tem um controle, de certa forma, do seu número de veículos, um número de veículos pequenos, ou são cidades nem tão pequenas, mas que possuem um orçamento gigantesco, né? Porque é um valor significativo. Então, o que a gente vem defendendo, e a gente, de fato, acredita que é a solução? Que as tarifas sejam baratas, que elas sejam acessíveis, que eles sejam o menor valor possível, mas que seja bom para que o sistema possa sobreviver e tenha o orçamento necessário para cada uma dessas cidades.
Então, um pouco que o Henrique falou, né? Nós estamos com um PAC, com renovação de frota, tem renovação de frota elétrica, mas tem renovação a Euro 6. Se a gente pensar na última década, onde a gente tinha o Euro 3 para o Euro 6, o quanto que um veículo a diesel, além da melhoria do diesel, né, a gente tinha o S500, S1500, S500, e agora a gente está com o S10, o quanto que o combustível evoluiu e o quanto que esses veículos evoluíram. Se a gente pensar que 90% a menos de poluentes locais a gente tem nesses veículos da última década. Então, o próprio veículo a diesel ele já tem uma evolução enorme, né? Difícil, raríssimas vezes a gente vê um ônibus com fumaça negra, como a gente via lá na década, nos anos 70, nos anos 80, onde tinha essa desmistificação, e hoje a gente precisa entender o quanto que o equipamento evoluiu, vinculado a biodiesel ou outros biocombustíveis. E aí, encerrando um pouco a palestra do Cristóvão, ele quis deixar aqui para a gente, eu acho que depois essa publicação, essa apresentação vai estar disponível, dentro da ideia de tudo que a NTU, e principalmente e também a NTP, tem feito para criar conteúdo para que subsidie não só os técnicos, mas as cidades em relação ao sistema de transporte público. Então, tem uma série de documentos, ele deixa aqui alguns links, onde tem essa questão, por exemplo, né, se tem muita discussão de que hoje era talvez um paradigma falar sobre subsídio pré-pandemia. Hoje as pessoas já entendem que tem e talvez não consigam visualizar dentro dessa cidade como é que seria esse orçamento. A NTU, para ajudar, fez um documento que chama Fontes Alternativas de Custeios para esse tipo de subsídio. Então, existem lá uma série de ideias, né, de locais que poderia ser retirado algum tipo de orçamento, até porque, afinal de contas, a sociedade como um todo tem que arcar com os custos do sistema de transporte público. É muito interessante quando a gente pensa na essencialidade do transporte, ele está no mesmo nível e patamar de saúde, de segurança pública, de educação. E eu, como sociedade, eu não questiono se eu custeio uma educação pública ou se eu custeio o SUS, porque a gente, como cidadão, a gente paga os impostos e custeia. Por que o transporte público, quando qualquer um de nós, como sociedade, vai custear, fala assim, não, esse não é problema meu, esse é problema de quem usa? Não é. Não é um problema de quem usa, é um problema de toda a sociedade, porque a cidade só será sustentável através de transporte público. E isso, sim, reflete no dia a dia e na qualidade de vida de todos nós. Então, obrigada. Tem uma lista de documentos que a NTU colocou disponível, o próprio site da NTU, e eu tenho certeza que o Cristóvão, enfim, falaria infinitamente melhor do que eu aqui, e que gostaria muito de estar aqui com a gente, mas obrigada.